Esse é um ponto bastante paradoxal também. Porque, por um lado, a concepção do bem-estar e da cultura da saúde traz um ponto bastante interessante, que é o fato de que hoje um sujeito com 60 anos de idade, ele não é mais aquele idoso, né, acamado, aquele senhor de idade. Muitas vezes nós temos um sujeito com 60 anos de idade que ele ainda está apto e pleno em todas as suas condições físicas. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de condição física e de condição de cuidado ao longo da vida, varia de uma grande sequência de fatores. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa questão de que hoje nós temos uma parcela significativa da população que são de idosos ativos. Pessoas que chegam com 70, 80 anos de idade aparentando ter 40, 50, 60 anos. Estamos, então, mudando, né, essa realidade, mudando esse conceito do idoso, da terceira idade, né? Isso está se misturando com o mundo adulto, Sim. Né? Eu estou percebendo isso, então, de acordo com o que o senhor está falando. Com aí, certeza. né? Isso Que tem... legal, que bacana. Com certeza, isso tem modificado. E ao mesmo tempo, então, de um lado, isso traz, o bem-estar traz uma concepção bastante positiva, mas ao mesmo tempo traz a ideia de que o corpo do idoso é o corpo a ser combatido. É o corpo do velho, é o corpo do desgastado, é o corpo que eu não quero. Então nós temos uma cultura de jovens que procuram muito o cuidado com o corpo, negando o corpo velho. Então eu quero ser eternamente jovem. Se eu sou eternamente jovem, então o corpo velho é um corpo a ser negado. É um corpo que eu não permito para mim. Isso faz com que, simbolicamente, a gente exclua a ideia de que o idoso pode ter prazer. De que o idoso ele pode ter satisfação, já que o corpo dele já não é aquele corpo jovem. Então, ao mesmo tempo que a nossa cultura traz um idoso que ele pode ser um idoso mais ativo, ao mesmo tempo o corpo idoso, mesmo entre os idosos, acaba sendo um corpo considerado feio, um corpo a ser rejeitado. Isso interfere muito na questão da sexualidade, porque de um lado você tem um sujeito que ele deseja o sexo muitas vezes, porque o organismo ainda é o mesmo, mas ao mesmo tempo ele já não consegue mais, por conta de medo, por conta de preconceito, por conta de vergonha, por conta de não aceitar inclusive o seu próprio corpo. Eu não aceito o meu corpo velho e por não aceitar, eu também não permito que outros o vejam ou que eu consiga ter prazer dentro dele. O idoso hoje, ele está fazendo mais sexo? Ele está partindo dessa premissa de que é preciso ter uma vida sexual ativa também, tanto junto com sua esposa ou junto com uma segunda pessoa, em um segundo casamento talvez, né? O que é que o senhor tem desvendado aí nas suas pesquisas? Como nós não fizemos um estudo comparativo, eu não poderia dizer em relação ao passado, mesmo porque não se pesquisava muito sobre o idoso no passado. Era tabu até nisso, né? Era tabu até nisso, né? Mas o que nós descobrimos é que os idosos sim fazem sexo. E possivelmente faziam antes. Né? A questão é que não era dito. Né? Era uma questão muito incomodativa. Imagine para o jovem pensar sobre o sexo dos pais, quanto mais no sexo do avô. Então, são duas etapas de preconceito muito grandes para a gente poder superar. Mas o fato é sim que o idoso, ele aí depende também de uma sequência de fatores, né? Porque depende de como o sujeito aprendeu a lidar com o seu corpo, depende de como ele pensa a sexualidade, afinal de contas a sexualidade também está muito vinculada à questão religiosa, né? Então depende muito de como ele pensa a questão religiosa no seu próprio corpo, na sua vida sexual, mas existe sim muitos relatos também de idosos que ainda praticam sexo, de que procuram ainda parceiros, seja através... Hoje nós temos diversos métodos, né, também, temos as pílulas, né, salvadoras dos homens, temos diversos outros mecanismos que têm também estimulado e facilitado a questão da prática do sexo, mesmo na terceira idade. Né? Então, mas o que eu poderia supor é de que eles sempre fizeram, e que hoje eles talvez estão tendo mais espaço até para poder falar sobre isso. O que o senhor tem a dizer aí hoje pro idoso, né? O idoso que faz sexo, que quer fazer sexo, né? Como é que ele tem que lidar com isso aí hoje, século XXI? O que é que o senhor tem a dizer aí para nosso ouvinte aí, nosso querido idoso? E você que é jovem, chama seu avô lá para assistir. Mostra a ele que legal, que bacana. Diga aí, professor. Se o sexo hoje não é mais uma vontade, e se isso foi sublimado para religiões, cuidado com a família, que bom e que seja, e conviva assim. Mas se é um desejo, e se existe esse medo, eu acho que vale a pena você começar a aprender a lidar com você mesmo, no seu tempo, na sua forma,
no seu cuidado, que você consiga conversar com o seu parceiro ou com sua parceira, para que vocês consigam progressivamente encontrar a melhor forma de lidar com este novo corpo. Não é mais o corpo que gostaria muitas vezes, não é mais o corpo jovem, mas é um novo corpo. É uma nova forma de estar, mas que você ainda está vivo, que você ainda está ativo, você ainda está presente aqui. Então se faça presente. Né? Não adianta a gente viver nem no passado nem no futuro. Se estamos aqui, precisamos aprender a lidar com o que nós temos hoje. E a partir daí a gente aprende a usufruir da nossa vida, do nosso bem-estar da melhor forma que a gente pode. E fique ligado aí nas nossas dicas, tá bom? Você que é jovem, você que é idoso, fique ligado, chama lá seu avô, chama lá o seu vizinho, né? E estamos aí. Muito obrigado e até o próximo.